Você já parou para pensar o que é que nós e as plantas temos em comum? A palavra de Deus lá em João 15 vai falar sobre a videira verdadeira que é Cristo. E nós somos os ramos. Eu queria ler um pouquinho com você algumas partes e a gente vai refletir sobre a poda do Senhor hoje. Eu não sei se você está vivendo esse período de poda do Senhor, eu já vivi algumas vezes. E por muitas vezes eu me questionava, por que Deus está me podando? Por que eu estou nesse período tão difícil? Por que estou nesse aperto tão grande? E lendo isso aqui eu consigo entender com mais clareza. A palavra de Deus vai dizer assim, em João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim, que não dá frutos, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Ou seja, a poda do Senhor faz a gente produzir ainda mais. A poda do Senhor controla o nosso crescimento, conduz o nosso crescimento. Esses dias eu estava na casa da minha mãe, ela gosta muito de plantas e ela estava lá aparando as plantinhas dela, podando as plantinhas dela e tinha uma planta que estava bem bonita. E eu disse, mãe, por que está cortando? Não faz o menor sentido, né? Está cortando uma planta tão bonita. Ela, Ju, tem que cortar para que ela cresça na direção certa, para que ela tenha o seu crescimento controlado. E é isso muitas vezes que Deus vai fazer conosco. Ele vai nos podar, não é para te ferir, não é para te machucar, não é para te fazer sofrer, é para te fazer crescer. É porque você está dando frutos. Ele vai dizer aqui, ó, todo ramo que estando em mim. Então o segredo é permanecer nele. A gente só consegue dar frutos se a gente está conectado nele, na videira verdadeira. A gente só consegue dar frutos se nós estamos enxertados, conectados, alimentados na fonte certa. Como uma planta que precisa de água, né, que precisa de sol, né, precisa do tempo certo de cada coisa, nós também somos assim. A gente precisa estar conectados no Senhor, alimentados pelo Senhor e aceitando as podas dele. A gente não pode aceitar só o tempo da bênção e dos frutos e que está tudo bem, o tempo de florescer, não. A vida é feita de estações. Eu não sei em que estação você está. E eu queria que você refletisse sobre isso. Em que estação você está agora? Mas entenda que se você está vivendo uma poda, é porque você está dando frutos, o Senhor se agrada dos teus frutos, o Senhor se alegra dos teus frutos e Ele quer que você cresça ainda mais. Ele quer multiplicar, Ele quer que você floresça. Não entenda como um freio de Deus. Às vezes a gente entende assim a poda do Senhor como um freio de Deus, como se Ele estivesse dando um não, como se Ele estivesse fechando uma porta, quando na verdade Ele está nos ensinando a crescer certo. Ele está conduzindo o nosso crescimento. Ele está dando a direção certa, porque também crescer para todo lado, para cima, para baixo, para todo lado, não vale a pena. A gente tem que ter um crescimento certo, na direção certa, que é o centro da vontade de Deus. Não esqueça que Ele é a videira verdadeira. A própria palavra vai dizer assim, ó, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não podem produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Nós só damos os frutos saudáveis, os frutos verdadeiros, quando nós estamos nele. Não evite, assim, pare de reclamar, resmungar, evitar, né, limitar Deus, porque Ele só disciplina, Ele só poda aquele quem Ele ama. Não esqueça disso. Quando o tempo mal vier, o tempo difícil vier, onde a porta fechada vier, o não de Deus vier, onde você sentir, né, aquele tempo, poxa, Deus me deixou aqui sem saída, entenda que é uma poda para te fazer crescer mais. E Ele só quer nos fazer crescer porque Ele nos ama, Ele se importa conosco, Ele é a videira verdadeira. E Ele tem interesse que nós possamos dar frutos. Na verdade, Ele tem interesse que a gente dê o que Gálatas 5 chama de o fruto do Espírito. Às vezes a gente diz os frutos do Espírito, né? Como se fosse domínio próprio, alegria, amor. Mas a palavra diz o fruto, é um fruto só. Eu não posso ter domínio próprio e não ser alegre. Eu não posso ter domínio próprio e não ter fé. É um fruto só, como uma laranja e seus bagos. A gente tem que desenvolver o fruto do Espírito, mas para que a gente dê esse fruto sem medida, nós precisamos aceitar a poda do Senhor. Aceite a poda do Senhor, cresça, amadureça e floresça nele.